a apresentação do professor Dr. Rodrigo Silva, e nós já iniciaremos a nossa... Logo depois eu vou falar um pouco sobre também algumas regras, né, que vão ser... que nós vamos seguir aí, né, em relação às perguntas, né, enfim, ao professor. E logo em seguida eu passo a palavra ao professor Rodrigo. Só um minutinho. Perfeito. Deixa eu ver se eu... Bom, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Agora vai. Eu estou projetando ou não? Estão vendo alguma coisa? Sim. Perfeito. Então, o problema é que ele fica na minha frente aqui, eu não consigo colocar a apresentação. Coisa chata isso. Só um informe, pessoal. Quem não conseguir visualizar, pode utilizar os dois dedos no celular e aí você consegue dar zoom no slide, tá? Caso você tenha dificuldade de ler, de enxergar, você pode dar um zoom clicando com os dois dedos na tela e fazendo o movimento para fora para ampliar. Tá ok? Então, professor Rodrigo Silva, apresento brevemente ali, né, o seu currículo. O professor Dr. Rodrigo Silva é professor na Unasp, ele é PhD em arqueologia pela Andrews University, nos Estados Unidos, é especialista em arqueologia bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor em arqueologia clássica pela USP. Além disso, né, o currículo do professor foi lido ontem, né, eu acho que até seria interessante nós fazer uma apresentação, digamos, mais completa, porque não necessariamente quem viu a palestra, está vendo a palestra hoje, viu a palestra ontem, né? Então seria interessante também nós falarmos do currículo dele mais completo, de forma mais completa. O professor Rodrigo Silva, ele possui graduação em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste e em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, mestrado em Teologia Histórica pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, atual Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, conhecida como FAGE, né? Tem especialização em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade de Teologia Nossa Senhora Assunção, atualmente vinculada à PUC São Paulo. Estudos pós-doutorais com concentração em arqueologia bíblica pela Andrews University, como nós já havíamos falado, nos Estados Unidos. Doutor em arqueologia clássica pela também Universidade de São Paulo. É professor, como eu já tinha referido antes, de teologia e arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, e curador do Museu Paulo Borck de Arqueologia do Oriente Médio. Além de todas essas qualificações, que já não precisaria, né, de mais nenhuma outra apresentação, eu gostaria de ressaltar um trabalho muito importante do professor Rodrigo Silva, o qual eu acompanho, professor, com muito carinho, com muita atenção, não só como pesquisador, mas também, principalmente como cristão, que sou. Um programa de divulgação, né, eu vejo que é um programa de vulgarização científica, no sentido mais correto da palavra vulgarização, de divulgação científica, que é o programa Evidências, exibido pela TV Novo Tempo. Nesse trabalho, o professor Rodrigo Silva busca abordar fatos que procuram comprovar a historicidade da Bíblia por meio da arqueologia. Quem tiver a oportunidade de acompanhá-lo ali, realmente é muito interessante, né? Não é só... não são só curiosidades, né? Então, e para quem é cristão, então tem mais ainda um motivo para acompanhá-lo. Bom, dito tudo isto, eu gostaria também agora de apresentar as regras, basicamente, de como nós vamos conduzir, né, essa apresentação do professor, essa conferência. Vocês veem meu slide? Ok. A palestra será proferida, então, num tempo de até 60 minutos.
Depois serão reservados 25 minutos para as perguntas, que serão realizadas em 2 blocos de 3 perguntas. E as perguntas podem ser feitas de modo oral, né, no momento adequado, ou diretamente no chat, né? Os participantes também podem se inscrever pelo chat, e a pergunta oral deverá ser feita no máximo em até 1 minuto. 1 minuto eu acho que é bastante, né? Senão muda aí o papel, né? Quem está perguntando passa a ser o palestrante, né? Então tem que tomar cuidado com os papéis. O palestrante terá 3 minutos para a resposta. Se precisar, professor, também de mais tempo, não tem problema, a gente estende o seu espaço. E dependendo da demanda das perguntas, a gente pode até estender o tempo para até meio-dia e criar mais blocos, se for o caso, tá bom? Então, esses serão os passos aí. Agora eu passo a palavra para o professor com muita honra, dizendo que acompanho esse tema de bastante, para mim é bastante interessante, eu acompanho de perto, conheço ali os livros do Geza Vermes, né, os manuscritos do Mar Morto, também o do Wilson, Edmundo Wilson, né, que também escreveu sobre isso, com certeza você conhece, né? Então vou ouvi-lo com bastante entusiasmo. Professor Jorge, o prazer é todo meu. Espero poder conhecê-lo pessoalmente algum dia. Quem sabe poder ir ao campus de vocês. Conseguiu, Alan? Poder voltar para a normalidade, né, de palestras, de congressos pessoais, com a cara a cara ali, né? Mas muito obrigado pelo carinho. Eu já estou como administrador aqui para partilhar a minha tela, só para eu saber. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Sim, professor, pode compartilhar. Só que ele tem que tirar o dele da tela. Ah, sim. Então... Deixa eu parar o meu, peraí. Ok. Pronto. Agora sim. Vamos aqui, agora eu vou puxar o meu. Está bem aqui, ó. Muito bem. Vocês conseguem me ver bem tranquilos aí, né? Ok, deixa eu só como é que eu faço para ocultar esse... Sim, professor. Tá, eu queria só ocultar essa tarde aqui. Hide Video Painel. Não, eu escondi, foi outra coisa que eu não deveria. Show Video Painel, quero hide o outro aqui. Estamos conseguindo ver bem. Agora bem. Muito bem, meus queridos. Muito obrigado pela ajuda de todos e pela colaboração aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre Qumran e os manuscritos, os misteriosos manuscritos do Mar Morto. Na verdade, essa palestra aqui, como nós estamos num simpósio que quer falar sobre a história do livro, né? E ontem eu falei um pouquinho sobre a história do livro, desde a escrita em pedra até a tela do computador. Hoje eu gostaria de fazer um recorte sobre a preservação de livros no passado. E nesse recorte eu quero tomar como estudo de caso aqui os copistas judeus que prepararam as cópias da Bíblia, tanto na Idade Média, os chamados copistas massoretas, como aqueles ali do período antes de Cristo que copiaram os textos de Qumran. Porque você sabe, antes da invenção da escrita, da imprensa por Gutenberg, nós devemos aos copistas o legado de terem preservado por gerações cópias de textos. Ontem eu mostrei para vocês aqui uma réplica do épico do Gilgamesh, que estava na biblioteca de Assurbanipal, e havia mesmo naquela época da Assíria, antes da Assíria, na Mesopotâmia ali, pessoas que trabalhavam copiando textos, preservando, ou seja, há todo um correto elogio e enfoque em Gutenberg, porque ele criou a imprensa e praticamente vulgarizou no sentido etimológico, como o professor Jorge colocou, o conhecimento em redor do mundo. Agora os livros podiam ser publicados de maneira muito rápida e estender como folhas de outono, mas eu tenho também que fazer um mérito aqui àqueles anônimos copistas que preservaram por milênios textos antigos que antes que a imprensa pudesse ser inventada. E para produzir uma cópia de um texto, pessoal, era mais de 1 ano. Imagina copiar tudo à mão, um livro equivalente ao Antigo Testamento da Bíblia que temos hoje. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a problemática que nós tínhamos na Bíblia. Esse que aparece aí para vocês é justamente Dr. Frederick Kenyon, Sir Frederick Kenyon, que ele foi sagrado cavaleiro pela coroa britânica. E Sir Frederick Kenyon, ele era justamente o curador do Museu Britânico. E ele, na época que estava vivo, ele é pai de uma famosa arqueóloga, Kathleen Kenyon, que escavou muito em Israel. Ele
colocou uma problemática. Ele falou que o grande sonho dele, ele escreveu um livro em inglês, Our Bible and Manuscripts, a nossa Bíblia e os manuscritos, onde ele falou que o grande sonho da vida dele, que ele não sabia se poderia realizar isso, era quase uma utopia, seria encontrarmos uma cópia manuscrita da Bíblia que fosse da época do primeiro século. Por que ele falou isso? Porque na época em que ele era curador do Museu Britânico, as duas versões mais antigas da Bíblia que nós tínhamos, em tamanho considerável, era o Códex do Vaticano e o Códex Sinaítico. Esse nome Códex Vaticanus e Códex Sinaítico é um nome dado pelos especialistas, não tem nada a ver com a cópia original. O Códex Sinaítico, por exemplo, que é esse que está aqui embaixo, esse Códex Sinaítico foi encontrado em 1844 por Konstantin Tischendorf, quando ele estava procurando os manuscritos antigos da Bíblia ali no Egito, e ele ficou hospedado num mosteiro que eu conheço, já estive lá várias vezes, o mosteiro de Santa Catarina, que fica ali na península do Sinai, perto dos pés do Monte Sinai. E os padres que o acolheram ali, os monges, à noite faz muito frio ali, apesar de ser deserto. Na época do inverno, eu já peguei neve ali, para vocês terem uma noção. Eu já peguei neve. Então, o que os monges faziam? Eles traziam pedaços de folha de pergaminho. Ontem eu contei a história do pergaminho, como começou a fabricação de pergaminho. Eles traziam folhas de pergaminho e, num cesto assim, começavam a jogar na lareira. E Konstantin Tischendorf tirou ali um livro antigo, antes que fosse queimado, e ele percebeu que esse livro era uma cópia da Bíblia, datada do 4º século depois de Cristo. Esse texto acabou, por vários meandros que eu não vou contar aqui para ganhar tempo, foi parar na Inglaterra, e hoje ele faz parte ali do acervo inglês. É uma das mais antigas cópias que nós temos da Bíblia, é escrita em grego, o Novo Testamento grego e o Antigo Testamento também traduzido para o grego. Além disso, o Vaticano também tem uma cópia datada da mesma época que recebeu o nome de Codex Vaticano, ou Codex B12. Provavelmente, alguns acreditam que essa cópia do Vaticano seria uma das 50 cópias que Constantino mandou fazer da Bíblia, uma vez que antes dele, Domiciano mandou queimar centenas e centenas e centenas de cópias da Bíblia. Então, nós temos esses 2 exemplares aqui mais antigos, datados do 4º século. Mas antes disso, é praticamente nula a busca por manuscritos bíblicos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o grande problema é que quando você pega a Bíblia Sagrada, assim não só a Bíblia, mas vários clássicos da humanidade, nós não temos os originais desses clássicos. Por exemplo, a Ética Nicômaco de Aristóteles, nós não temos o original de Aristóteles mais, desapareceu no tempo. Nós também não temos os originais da Ilíada de Homero, nem da Eneida de Virgílio, ou das guerras gaulesas de Júlio César. Esses originais todos se perderam. Nós temos apenas cópias tardias desses materiais, tá certo? As guerras gaulesas de Júlio César, por exemplo, nós temos umas 10 cópias dela apenas, a maior parte medievais. Então, mesmo os grandes clássicos da humanidade, os seus originais se perderam, e assim aconteceu com a Bíblia. Mas aqui nós tínhamos um desafio, porque a cópia mais antiga que nós tínhamos da Bíblia completa, se ou quase completa, porque ainda faltam algumas partes aqui, datavam do 4º século depois de Cristo. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. O que eu tinha antes disso? Eu tinha apenas um fragmento dos 10 mandamentos, o chamado Papiro Nash, que daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto dele para vocês. E esse Papiro Nash data do 1º século antes de Cristo. Mas o Papiro Nash, pessoal, é um papiro que ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, uma coisa pequena, tá bem? Ele é bem pequeno. E ele contém um pedaço dos 10 mandamentos. Então, a pergunta que se fazia óbvia seria o seguinte: veja bem, como é que nós podemos ter certeza que a Bíblia foi preservada de maneira integral? Havia, antes dos manuscritos da Biblioteca de Londres e ali do Vaticano, alguns fragmentos do Novo Testamento e de uma cópia grega da Bíblia chamada Septuaginta, que era uma tradução grega do Antigo Testamento. Agora, os manuscritos hebraicos, aí a coisa piorava,
porque os textos hebraicos do Antigo Testamento, nós só tínhamos cópias que eram do ano 950 depois de Cristo em diante. Então havia uma lacuna muito grande entre a Bíblia original e as cópias que nós possuíamos. E o Frederick Kenyon falou, puxa, seria tão bom se encontrássemos alguma cópia da Bíblia do primeiro século. Ele viveu bastante para ver o seu sonho realizado. Em 1947, um garotinho beduíno, 47, alguns colocam 48, existem algumas divergências aí, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib, ele estava procurando cabras aqui nesse platô que vocês estão vendo. Aqui você tem as cavernas de Hirbet Kumeram, que ficam no deserto da Judeia. Você vê que há várias cavernas aqui. Tem uma caverna aqui, outra aqui, tem uma aqui, tem outra aqui, tem várias cavernas aqui para cima. Isso aqui é uma montanha enorme, que parece que é pequena, mas não é, viu, gente? Isso aqui é enorme. Só para vocês terem uma noção, porque tem uma ilusão de ótica aqui. Um carro popular seria mais ou menos do tamanho dessa pedrinha aqui, ó, que eu estou apontando com... Então, você vê o tamanho dessa montanha. E ele estava procurando as cabras dele. Ele estava mais ou menos por aqui. Quando ele viu uma dessas grutas, Muhammad El-Dib resolveu jogar pedras para ver se as cabras estavam realmente dentro do buraco, para ele não ter que descer sozinho. Só que quando ele jogou pedras, ao invés do barulho de animais fazendo o seu ruído, ele escutou o som de jarros de cerâmica se quebrando. Ele correu, chamou o irmão dele mais velho, o irmão dele desceu. Essa é a caverna, número 1. Aqui nesse buraquinho aqui que ele jogou a pedra. O irmão desceu com ele ali e descobriram que ali havia vários jarros cilíndricos. E quando abriram esses vasos cilíndricos, havia vários pergaminhos ali dentro. Eles ficaram frustrados porque eram beduínos e eles estavam com a esperança que dentro dos vasos houvesse tesouros, joias, ouro, prata, alguma coisa que pudessem vender. Frustrados por um lado, mas realmente eles descobriram um tesouro. Não um tesouro como o que eles imaginavam que seria descoberto, mas um tesouro para a arqueologia bíblica e para a história da preservação de livros, já que eu estou usando esse fato como recorte, o estudo de caso, para falarmos da preservação de livros na antiguidade. Porque ali estavam cópias da Bíblia datadas de até 270 anos antes de Cristo. O texto bíblico completo que encontraram ali, porque encontraram todos os textos do Antigo Testamento, menos o texto de Esther. Muitos estavam em fragmento, alguns em mais de uma cópia, outros uma cópia só. Um que eles encontraram assim, mais bem copiado, mais bem preservado, melhor dizendo, foi o texto de Isaías, que aparece aqui. Esse texto de Isaías, que datava de 200 anos antes de Cristo, ele foi comparado com o texto de Isaías que nós temos posteriormente e viram que a Bíblia foi bem copiada. Aqui eu tenho uma fotografia de Muhammad El-Dib já adulto, que na época ele tinha 8 anos de idade, com o irmão mais velho, que junto com ele desceram lá e descobriram aqueles manuscritos. Aqui Muhammad El-Dib com o irmão dele, mostrando o local onde ele jogou as pedras em 1947, 48, para poder encontrar ali os manuscritos. O curioso é que quando eles pegaram aqueles cilindros, eles eram pessoas provincianas, sem cultura nenhuma, beduínos do deserto, como eu falei, eles pegaram aqueles textos e venderam. Pessoal do INCRA ainda não vieram? Eles passaram para... Microfone, pessoal. Ele pegou esses textos e os jarros e vendeu para Cando, esse cavaleiro que está aqui, que já faleceu. Cando era dono de uma loja de antiguidades em Belém. Inclusive, aqui nesse vidro, você tem um dos vasos originais que Cando comprou, tá certo? Então, quando Cando comprou esses vasos, nem ele mesmo sabia todo o valor daquilo ali. O nome dele é Khalil Iskander Shahin. Cando é o apelido dele. E agora vem o irônico da história, aqueles manuscritos que estavam mais quebradiços, pequenos, assim como tudo era de couro, feito em pele de animais, eles venderam para um sapateiro de Belém também, que usava aquilo ali para consertar sandálias. E o Cando pegou esse texto de Isaías, colocou lá para enfeitar a loja dele, e um padre, daqui a pouco eu vou mostrar só um minutinho que eu acho que travou aqui. Pronto, opa.
esse padre aqui, que é um dos principais do monastério ortodoxo, Atanasius Samuel, ele comprou dos beduínos, educando, melhor dizendo, o texto de Isaías, e comprou vários outros manuscritos. Depois, dois arqueólogos, Roland Devaux e Callaghan, que eram professores da École Biblique de Jerusalém, uma escola de arqueologia dominicana que é ali em Jerusalém, eles perceberam, soou a conversa, eles foram na loja do Cando e perceberam o valor daquilo. Só que esses dois arqueólogos, Roland Devaux e Callaghan, cometeram um erro. Eles começaram a mostrar entusiasmo demais com aquilo. Cando e os beduínos perceberam que a coisa tinha valor e começaram agora a esconder de onde eles trouxeram aquilo. E foi uma longa jornada até mapearem 11 cavernas com manuscritos bíblicos. Hoje, na verdade, nós temos 12 cavernas que foram mapeadas ali em Qumran. 12 cavernas. Só que a 12ª, quando os arqueólogos a encontraram em 2019, não havia mais manuscritos lá dentro. Só alguns fragmentos de textos em branco, ou seja, os beduínos já haviam saqueado essa caverna número 12. Aqui eu tenho o professor John Trevor tirando fotografias dos manuscritos que nessa época estavam ali com o principal, o padre ortodoxo Atanasius Samuel, e John Trevor, que era de Harvard, fotógrafo de Harvard, foi o primeiro a fotografar os manuscritos e levar cópias das fotos para os Estados Unidos, a fim de que as pessoas pudessem pesquisá-los, sem danificar, é claro, o seu conteúdo. Só um minuto aqui. Pronto. Esse aqui é o professor Sukenik, que foi um dos pioneiros da arqueologia em Israel, pai também de um outro grande arqueólogo, Igael Yadim, que depois trabalhou ali nas cavernas de Qumran. E o Dr. Sukenik foi um dos primeiros a pegar os manuscritos, classificá-los, catalogá-los. E foram milhares de exemplares que foram encontrados. Aqui você tem o professor Sukenik e o seu filho, Igael Yadim, que assim que saiu do exército também se tornou arqueólogo, seguindo os passos do pai. Uma curiosidade para vocês terem uma noção, aqui está o Atanasius Samuel, que é o padre ortodoxo, com os manuscritos que ele conseguiu comprar dos beduínos. Hoje, tudo isso aqui está no Museu de Israel. E até alguns manuscritos foram parar no Wall Street Journal em 1954. Então, você vê que o mercado negro de antiguidades ele já vem de longa data. Vem de longa data. E lá no Wall Street Journal apareceu uma nota onde alguém estava vendendo 4 manuscritos do Mar Morto por alguns milhões de dólares já naquela época. E um grupo de empresários israelenses comprou esses manuscritos e enviaram para o Museu de Israel, e hoje eles estão lá na coleção do Museu de Israel. E aqui nós temos vários pioneiros da arqueologia e do Departamento de Antiguidades de Israel que trabalharam ali. Vários deles foram atrás do Cando, forçando o Cando que ele não podia esconder aquele tipo de informação. Aí você tem, por exemplo, o padre Joseph Milik, que também era arqueólogo da École Biblique, o padre Roland Devaux, que eu falei com vocês, que também participou ali das escavações, junto com Gerald Harding, que era do Departamento de Antiguidades de Israel. E aqui em cima você tem Frank Cross, que na época era um aluno ainda em Israel e depois se tornou professor da Universidade de Harvard. Ele faleceu, tive a oportunidade de conhecê-lo, foi um dos maiores especialistas em língua semítica da Universidade de Harvard, Frank Cross. Mas na época ele era apenas um jovem estudante ainda, né? Aqui o processo de escavação de várias cavernas, e Gael e Adin está aqui, onde eles foram encontrando outros manuscritos. E aqui estão algumas das 11 primeiras cavernas descobertas, que eu falei com vocês que hoje nós temos 12 cavernas, na verdade. E elas foram numeradas pelos arqueólogos. Então aqui você tem, foram numeradas à medida que foram descobrindo, tá bem? Então aqui você tem a caverna 4, a caverna 10, a caverna 4B, a caverna 6, a caverna 9, 7, 8, e aqui você tem o Wadi Qumran. É provável que existam outras cavernas por aqui ainda, com manuscritos que não foram explorados. Esse é o Dr. Oren Gutfeld. Eu tive o privilégio de recebê-lo aqui em nossa universidade para dar palestra, é amigo meu, e foi ele que descobriu a caverna número 12.
Descobriram ali, por exemplo, nas cavernas, nessa caverna número 12, restos de tecidos que foram submetidos a carbono 14, mostrando que realmente são de 2.000 anos. Agora, logo que os manuscritos foram descobertos, imagine o trabalho que foi naquela época, gente. Estou falando dos anos 50, 1950. O trabalho que foi para eles montarem como um verdadeiro quebra-cabeças. Aqui você tem alguns textos. Esse aqui, por exemplo, é o rolo da comunidade. É bom eu dizer isso. Além de manuscritos bíblicos, eles descobriram ali na biblioteca de Qumran, escondido nas cavernas, em vasos cilíndricos, eles descobriram também textos judaicos até então desconhecidos, que mostravam uma provável seita judaica que morava ali no deserto. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles, os essênios. E agora você pegar manuscritos de 2.000 anos que estavam intactos e começar a juntar tudo isso, quando você começar a abrir, isso vai desmanchando na mão, é muito delicado. Então foi um trabalho árduo que esse pessoal fez aí. Ao todo, descobriram manuscritos e fragmentos em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E além de Qumran, você tem outros sítios que também têm manuscritos que foram encontrados, como, por exemplo, Masada, que fica ali perto, Nahal Rever, Wadi Murabat, inclusive em Naval Rever, eles descobriram nos anos 50 manuscritos bíblicos, e agora, esse ano, vocês devem ter visto aí na internet, eu até dei palestra sobre isso, dei entrevista sobre isso, eles descobriram em Naval Rever mais 2 fragmentos de profetas menores da Bíblia. Descobriram agora, esse ano. Descobriram um 6º também, que é datado de até anterior ao período de Qumran, um 6º do período neolítico ali, muito bem preservado. Foi descoberto agora, esse ano que nós estamos. Em Qumran, propriamente dito, eles descobriram 900 diferentes textos e 40.000 fragmentos. Então, aqui você tem as cavernas de Qumran, como falei com vocês, eles descobriram, são 9 sítios ao todo, quando a gente fala manuscritos do Mar Morto. Então, entendamos o seguinte, Qumran, ou Qumran, como dizem em árabe, é o nome daquelas cavernas que eu mostrei para vocês, daquelas 12, tá bom? Que ficam mais ou menos aqui. Mas são 9 sítios que encontraram manuscritos do Mar Morto. Então, você tem Naval Rever, que eu disse agora, lá eles descobriram manuscritos, por exemplo, datados da época da rebelião de Bar Kokhba. Você tem também Engedi, você tem Murabat, que são também cavernas onde Bar Kokhba se escondeu, você tem Masada, ou seja, são lugares ali que contêm manuscritos bíblicos muito importantes. Então, só fazendo uma correção, em Qumran, só de manuscritos bíblicos foram mais 214 que foram encontrados. Em Wadi Murratá também encontraram, Naval Rever. Olha que interessante, um dos textos que eles encontraram ali, você ainda tem a costura em linha, porque eu contei ontem na palestra como é que foi a invenção do pergaminho, eu contei para vocês que você tinha o rei Eumenes e o seu irmão Átalos, Eumenes II e Átalos II, o rei amava muito o seu irmão, ele tinha um carinho muito grande pelo seu irmão, e ele fez, na cidade de Pérgamo, uma biblioteca em homenagem ao seu irmão. E, por um problema político, os Ptolomaidas recusaram-se a exportar papiro para a biblioteca de Pérgamo. Então, o rei de Pérgamo, isso no 2º século a.C., teve de às pressas inventar um novo modo de copiar textos, já que eles não podiam usar o papiro egípcio. E o modo que encontraram foi pegar a pele de animal, curtir a pele do animal, esticar, fazer as folhas, como esta, costurar e escrever em cima do pergaminho, que acabou sendo uma vantagem, que o pergaminho tem uma durabilidade muito maior do que o papiro. Aqui eu tenho outra coleção também, e aqui um dos exames dos textos que foram encontrados em Qumran. Esse aqui é o texto de Isaías. Mas na época, como eu falei com vocês, muitos pergaminhos estavam assim fragmentados, era um trabalho de paciência, era um trabalho de montar pedacinho por pedacinho disso aí. Olha isso aqui. Então, eles tinham que pegar aqueles pedaços, colocar em lâminas de vidro, preservar tudo aquilo ali. Isso aqui, por exemplo, é um dos especialistas em língua semítica, o padre Callaghan, lá da École Biblique. Ele está aqui no Rockefeller Center de Jerusalém,
que era o centro onde eles guardavam essas cópias antes da criação do Museu de Israel. Essa mesa toda que eles foram colocando aí, olha, para poder montar os manuscritos e tentar ver esse pedacinho aqui é de qual manuscrito. E depois a coisa só foi crescendo. Esse que está lá no fundo, aqui, ó, é o Frank Ross, que no futuro se tornaria professor de línguas semíticas de Harvard. Mas na época era apenas um estudante ainda. Olha, gente, o trabalho de montar tudo isso aqui. E, além disso, paralelo, estou falando dos anos 50, você tinha também o desafio de datação daquilo ali. Eles usavam os materiais que tinham na época, o carbono 14 já estava sendo utilizado. Esse aqui é o padre Roland Devaux, mostrando uma lâmina com alguns manuscritos que eles haviam conseguido catalogar. Foi um trabalho muito árduo. Frank Ross, de novo aí. Hoje, é lógico, nós temos trabalhos mais sofisticados, nós temos microscópios ópticos mais bem elaborados, fotografias com maior definição, mas olha, pelo tamanho da mão e da pinça, você vê como é que cada fragmento ali era importante. Hoje, você pode ver os manuscritos do Mar Morto em alta resolução na internet sem sair da sua casa. O professor Adolfo Reutemann também esteve aqui no NASP 2 vezes dando palestra, amigo da gente, já fiz trabalhos juntos com ele em Israel. Ele é o atual curador dos manuscritos do Mar Morto no Museu de Israel. Eles prepararam essa página, que depois vocês podem entrar lá, da Digital Dead Sea Scrolls, onde você tem os textos em altíssima resolução. É interessante que quando eu fiz o meu primeiro doutorado, eu também analisei o texto grego de Lucas e eu precisava ter acesso a manuscritos bíblicos ou cópias deles. Eu tive que fazer toda uma viagem pela Europa e Estados Unidos procurando microfichas. Então era microfilme. Você pegava o texto, ampliava, era em preto e branco, aí você tirava uma cópia, tinha todo um aparato para entrar naquela sala. Hoje eu poderia fazer o mesmo trabalho sem sair aqui da minha casa, apenas com uma boa internet. Eu tenho vários manuscritos aí bíblicos em alta resolução. Eu estou mostrando aqui do Dead Sea, do Mar Morto, mas você tem também o Códex Vaticano, também está em alta resolução na internet. Você tem como trabalhar vários dos textos ali. Você pode copiar, cortar, colar. Agora, qual a importância disso para a Bíblia e, no caso da nossa palestra aqui, para a história do livro? Como eu falei com vocês, nós estamos falando da história do livro de um modo geral e também da preservação de livros no passado. Eu falei da importância dos copistas, dos escribas, e por muito tempo houve uma desconfiança gratuita sobre o trabalho de fidelidade desses copistas. A Bíblia foi aquela que recebeu maior quantidade de incredulidade por se tratar de um livro religioso, e vocês sabem, religião é um assunto que suscita talvez mais polêmicas do que qualquer outra temática. E muitos acadêmicos literários, levantando, eu diria, permitam-me dizer assim com muita franqueza acadêmica, munidos mais de um preconceito do que de dados científicos, levantavam dúvidas sobre a idoneidade textual da Bíblia. Eu já vi várias vezes historiadores falando como é que podemos ter certeza que a Bíblia foi copiada, isso aí foi mudado na Idade Média por padres, pela Igreja Católica. Olha, com todo respeito a colegas acadêmicos, mas eu acho que uma declaração dessa, dita de maneira assim muito superficial, seria válida para um leigo. Mas para um professor acadêmico é temerário esse tipo de afirmação, porque ele, em primeiro lugar, é uma autoridade para os alunos. Segundo, passa-se a impressão que realmente nós não temos confirmação acadêmica alguma da preservação da Bíblia. E não é bem por aí. Mesmo que eu não tivesse esses elementos aqui, veja, eu não sou católico, eu não teria por que fazer uma defesa da Igreja Católica, sendo que eu não sou católico. Então, o que eu falo aqui realmente é isento de qualquer partidarismo religioso. A Igreja Católica, ela pode ter cometido alguns erros na Idade Média, que não são parte da minha temática aqui, apenas menciono para a guisa de ilustração, mas uma coisa que não podemos acusar a Igreja Católica é de ter falsificado a Bíblia na Idade Média. E eu digo isso por algumas razões muito simples, que ainda não são técnicas. Eu vou entrar no recorte do Mar Morto aqui para provar isso, mas eu vou falar de maneira muito sucinta. A teologia católica medieval, ela não se baseava numa apropriação do texto para justificar os seus dogmas. Há um dogma da igreja que é justamente a percepção do que eles chamam de
o que o Papa fala ex cátedra. Então, a força que a igreja tem sobre a tradição, sobre o que o Papa diz ex cátedra, é tão forte para se elaborar doutrinas, dogmas e pressupostos católicos, que ela não precisa necessariamente se valer do texto bíblico para sancionar uma crença. Eu sei que essa informação que eu estou dando é mais teológica, mas essa digressão é importante para que você entenda a razão da minha defesa à Igreja Católica nesse sentido. Como ela era formada por um matiz que não se preocupava muito com a sustentação bíblica do que a igreja dizia, porque ela não precisava da Bíblia, ela tinha a tradição a seu favor, não havia motivos pelos quais a igreja deturpara o texto bíblico para validar as suas doutrinas. Apenas em 1517, quando começa a Reforma Protestante, com Lutero, e até um pouco antes dele, com Zwinglio, Melanchthon e outros mais, Calvino vem depois, a Reforma Protestante, que para fazer um contraponto à teologia católica, criou a ideia do sola scriptura. Sola scriptura quer dizer, temos que criar uma teologia cristã que tenha como base exclusivamente a Bíblia. Esta era uma forma dos protestantes dizerem, para poder sustentar uma teologia bibliocêntrica, eu diria, bibliocêntrica, em contraste com a teologia medieval católica, que tinha a tradição como centro, tá bem? Com esses elementos que eu passei para vocês da história da teologia, você pode ver que é muito, muito razoável afirmar que a Igreja Católica não adulterou o texto da Bíblia na Idade Média, como alguns acusam. Porque se ela tivesse feito isso, as doutrinas católicas estariam todas ali. Por exemplo, existe um dogma católico que é o dogma da ascensão de Maria ao céu, da assunção de Maria ao céu. A Igreja Católica acredita que a Virgem Maria, depois que ela, na verdade, ela não morreu, ela partiu para um dormício, uma dormição, ou como diz a tradição latina, dormitio Mariae, a dormição de Maria, e que depois disso, Maria foi assunta ao céu de carne e osso. Isso aqui não é um dado que eu estou trazendo para emitir juízo de valores sobre ele, é um dado de fé que nós devemos respeitar e discordar, se quisermos discordar, mas discordar com classe e elegância. Mas esse texto, essa passagem de Maria ter dormido e depois ter sido levada de carne e osso para o céu, isso não está em parte alguma da Bíblia. Não está em parte alguma da Bíblia. E por que não está? Como eu falei com vocês, a Igreja Católica não depende da Bíblia para sustentar os seus dogmas. Ela tem a tradição, a autoridade papal para fazer isso. Se a Igreja houvesse, agora vem aqui a minha argumentação, se a Igreja houvesse na Idade Média adulterado a Bíblia para fazer jus aos seus dogmas, o dogma da Assunção de Maria estaria em alguma parte aqui, talvez no livro de Atos, ou criaria um livro a mais. Não está, em parte alguma da Bíblia. Perceberam? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. A Igreja Católica, no catecismo dela, ela traz os 10 mandamentos de maneira bem diferente do que está na Bíblia, seja a Bíblia publicada por uma editora católica ou por uma editora protestante, evangélica. Se você comparar os 10 mandamentos como estão no catecismo da Igreja Católica, eles são bem distintos dos 10 mandamentos como estão em Êxodo capítulo 20, em qualquer Bíblia que você abrir. Ora, se a Igreja tivesse mudado a Bíblia a seu bel prazer, como alguns a acusam, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20 estariam iguais aos 10 mandamentos do catecismo. Então é um ledo engano falar que a Igreja adulterou a Bíblia para fazer jus às suas doutrinas. Eu dei apenas 2 exemplos aqui da teologia. Pelo contrário, a Bíblia nem era um livro de leitura franca. Havia proibições de ler a Bíblia. O Papa Inocêncio III, por exemplo, teve uma bula do Sínodo de Toulouse, onde do século XII, se eu não me engano, onde ele proibia os cristãos, os membros da igreja, de lerem ou possuírem qualquer trecho do Antigo ou Novo Testamento. Agora, o que fez, qual foi o valor disso aí? A Bíblia foi mantida intacta pelos copistas. Muitos dos monges que copiavam a Bíblia eram monges que moravam em conventos de clausura do deserto. Por exemplo, em Nag Hammadi, no Egito.
Então, como eles copiavam esses textos ali, e eram monges medievais que na clausura eles não tinham vida social, eles não saíam do monastério medieval, eles ficavam ali enclausurados. Como existem algumas ordens monásticas até hoje, por exemplo, você tem as Carmelitas dos Pés Descalços, por exemplo, o lema deles era ora et labora, reze e trabalhe. Então, eles ficavam realmente trabalhando, rezando e copiando manuscritos bíblicos. Como esses monastérios ficavam no meio do deserto, quando você tinha uma guerra, por exemplo, como os cruzados, os cavaleiros templários que passavam pelo deserto não iam destruir o monastério católico, sendo que eles estavam a serviço da igreja. De igual modo, os muçulmanos, na guerra contra os cruzados, quando passavam por esses monastérios, também não destruíam, via de regra, os monastérios, por uma razão muito simples. Os padres não tinham dinheiro, nem ouro, nem bens para serem saqueados. Para que vai destruir, gastar energia destruindo um lugar que os padres não têm nada para nos oferecer, porque eles faziam um voto de pobreza, os monges. E também, se você destrói aquele monastério ali, você está dando um tiro no pé. Por quê? Porque para atravessar o deserto, o monastério era uma espécie de posto graal, sabe aqueles postos de combustíveis que ficam ao longo da estrada, que tem um delivery, ou tem um restaurante. Como é bom quando você está apertado para ir a um banheiro, ou querendo comer alguma coisa, ou está acabando a gasolina do carro, você vê lá um posto com um restaurante arrumadinho, limpinho, para você parar, comer, trocar a água do carro, poder descansar um pouquinho ali de maneira segura. No deserto não havia isso, então as tropas, para atravessarem, dependiam dos monastérios que as abrigavam, porque o monastério, por ser religioso, ele atendia bem uma tropa cristã ou uma tropa muçulmana. Bom, com isso, muitos manuscritos ficaram preservados. À guisa de ilustração, aquele que Constantin Tischendorf encontrou no mosteiro, que já estava ali desde a Idade Média. Isto não significa que não haja divergência entre os manuscritos. Aí eu precisaria de uma outra palestra para explicar para vocês a crítica textual. Nós temos vários tipos de divergências entre os textos bíblicos. Você tem, por exemplo, às vezes um manuscrito estava sendo produzido assim, alguém estava ditando e os monges copiando, tá certo? Então, nessa situação, a pessoa ditava aqui, Zeca Roceiro. Aí o monge copiava, Zeca Roceiro, ou seja, um Zeca que é da roça. Enquanto o outro monge copiava, Zé Carroceiro, um Zé que trabalha com carroça. Perceberam? Aí eu já tenho 2 manuscritos com grafia diferente. E existe toda uma técnica que eu não vou ter tempo, infelizmente, de explicar a vocês aqui, mas eu posso assegurar que é um trabalho muito sério, técnica de crítica textual, para sabermos, entre divergências de manuscritos, qual que seria o original, sendo que nós não temos os originais para comparar. Voltando à questão de Qumran, você entende agora, nessa situação toda, o anseio de Frederick Kenyon para encontrarem um manuscrito bíblico mais antigo, do 1º século. Aí que veio a importância de Qumran. Vamos pegar aqui num gráfico o que aconteceu. O Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 anos antes de Cristo, correto? Aqui termina de ser escrito o Antigo Testamento, 400 antes de Cristo. Aí você tinha aqui no 4º século depois de Cristo algumas versões do Antigo Testamento em siríaco, latim, copta ou grego, que é a versão da Septuaginta. Esse aqui é o texto lá que foi encontrado no Vaticano, o Códex Vaticano. Mas a versão mais antiga da Bíblia em hebraico, que aqui são cópias em grego, latim, siríaco, como eu falei. No texto hebraico do Antigo Testamento, a única versão mais antiga que eu tinha era o papiro Nash, que eu mostrei para vocês aqui, olha, que datava de 200 anos antes de Cristo, que contém um fragmento dos 10 mandamentos. Mas o Antigo Testamento é muito mais do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não representam nem 0,5% do Antigo Testamento. São 39 livros. O Antigo Testamento tem 1.189 versículos. Faz uma conta rápida entre vocês que forem melhores de matemática do que eu. Você tem 1.189 versículos no Antigo Testamento. 1.189 versículos. Os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20,
constituem apenas 17 versículos. Então, você vê, de 1.189 versículos, havia 17 versículos nesse fragmento aqui de 200 anos antes de Cristo. Não tinha nada. A próxima cópia em hebraico da Bíblia que nós vamos ter é uma cópia de 930 depois de Cristo, que é o Códex de Alepo. Aqui até tem que trocar, isso aqui está errado. E você tem depois disso o Códex de Leningrado. E você tem também o Códex Petropolitanos. E você tem também o Códex de Guinnessá. Essas cópias aqui são cópias da Bíblia, do Antigo Testamento, eu digo, só do Antigo Testamento, feitas por copistas judeus da Idade Média. Então, vamos estabelecer aqui uma diferença. Você tinha nos monastérios os monges copiando a Bíblia, que eu já falei para vocês. Só que os monges geralmente copiavam a Bíblia do grego, o Novo Testamento estava escrito em grego, não tinha problema, e o Antigo Testamento eles faziam cópias de uma tradução grega. Ou então os monges copiavam a Bíblia em siríaco, em copta, em latim. Então as cópias cristãs eram majoritariamente em versões da Bíblia para outras línguas. Quem copiava a Bíblia em hebraico na Idade Média eram copistas judeus chamados massoretas. Então, enquanto cristãos copiavam o Novo Testamento grego e o Antigo Testamento traduzido para o grego ou para outras línguas, os judeus copiavam em hebraico o Antigo Testamento. Mas aí eu tenho um problema. Enquanto cópias cristãs datadas do quarto século em diante, ou até dos anos 200 depois de Cristo em diante, foram guardadas, cópias em hebraico feitas por judeus, a mais antiga datava de 930 depois de Cristo. Agora você vê um intervalo entre o término da redação do Antigo Testamento e a cópia mais antiga que eu possuía, você tem um intervalo de 1.250 anos. A pergunta que se fazia é: como é que nós podemos ter certeza que a Bíblia foi preservada, o Antigo Testamento eu estou falando, de maneira intacta por esses copistas judeus medievais, sendo que eu não tenho nenhum manuscrito aqui para ver isso? Aí, os manuscritos do Mar Morto nos ajudaram a responder isso. Por quê? Vocês têm ali em Qumran, você tem aqui o papiro Nash, que eu havia mencionado para vocês, né? E você tem ali em Qumran textos que datam de 270 anos antes de Cristo. Ou seja, quase 1.300 anos mais antigos que os textos mais velhos que nós possuímos, as cópias mais velhas. Como é que você fazia a montagem do Antigo Testamento antes da descoberta de Qumran? Bom, você que tinha o texto original hebraico, que se perdeu, e o texto mais antigo que eu falei com vocês datava de 970 depois de Cristo. Como é que fazia-se, então, a cópia, a transmissão do Antigo Testamento? Antes de 1947, como eu falei, havia um hiato de 1.250 anos. Então, você tinha, para levantar o texto do Antigo Testamento, você tinha as traduções latinas da Bíblia, a Vulgata Latina, você tinha Exapla, que era uma tradução grega do Antigo Testamento, você tinha uma tradução siríaca, que era a Peshita, do Antigo Testamento, você tinha a Septuaginta, que, como eu falei, era uma tradução grega, e aí aparecem os manuscritos do Mar Morto, datados de até 270 anos antes de Cristo. Agora vem o ponto mais legal dessa pesquisa aqui. Quando nós comparamos as cópias bíblicas encontradas nos manuscritos do Mar Morto com as cópias bíblicas do Antigo Testamento feitas aqui na Idade Média, nós descobrimos que o texto é realmente 95% bem preservado. Por que eu digo 95% bem preservado? Vou tomar como exemplo aqui o texto de Isaías. Existem algumas discrepâncias, mas olha que tipo de discrepâncias que existem e em que quantidade são. Do texto de Isaías encontrado em Qumran, comparado ao texto de Isaías copiado na Idade Média, nós descobrimos que há apenas 166 palavras hebraicas que estão ligeiramente diferentes. 17 letras
são diferentes do texto atual, sendo 10 diferenças de soletração, 4 de estilo, 3 que formam a palavra luz, que não tinha no texto atual. Por exemplo, aqui está a palavra or, em hebraico é luz, or. No texto de Isaías 53:11, que nós tínhamos lá da Idade Média, dizia o seguinte: ele, o Messias, verá a luz do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele perdão, deixa eu me corrigir aqui. No texto medieval estava escrito assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O fruto. Em Qumran está assim: ele verá a luz do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Só isso. Essas são as mudanças que há. Tá certo? Mas praticamente nenhuma outra mudança. Em Isaías, no texto da Idade Média, os copistas judeus colocaram assim: Kadosh, 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 que traduzindo seria santo, santo, santo. No texto encontrado em Qumran está Kadosh, Kadosh, santo, santo 2 vezes. Vocês veem que são diferenças tão bobas. Eu vou colocar aqui o número de diferenças. Ao todo, comparando o texto de Leningrado, que é da Idade Média, com o texto de Isaías encontrado ali nas cavernas, nós temos 107 diferenças de ortografia, 16 diferenças que são vav conjuntivo. O vav é uma letrinha em hebraico. Deixa eu fazer assim, ó. O vav é essa letrinha aqui em hebraico que vocês estão vendo, tá bom? Que ela pode ter o som de V, de U, de O, depende de onde você coloca ali o dagesh, que é um pontinho. Então, e ele também significa E, o vav. Então, se eu coloco em hebraico, por exemplo... professor? Pois não? Perdoe-me, nós não estamos vendo o seu... Porque nós estamos vendo só o slide. Mas não tem problema, depois você mostra. Depois eu desenho, então. Não tem problema. Isso, obrigado, tranquilo. Viu? Depois eu desenho para vocês. Tá certo. Uma letra hebraica que eu desenhei aqui. O vav conjuntivo, ele, em hebraico, ele tem o sentido de ser um termo aditivo. Então, é como se eu colocasse assim, uma conjunção aditiva. Se eu colocasse, assim, por exemplo, cavalos e vacas, em hebraico, eu diria assim, susim ve pahot. Susim ve pahot. Ve, cavalos e vacas. Vocês entenderam? É o E. Chamai vaharetz, os céus e a terra. Chamai vaharetz, os céus e a terra. Em algumas partes ali de Qumran, existe um E que não existe no texto da Idade Média. E isso em 16 ocasiões. E em 13 ocasiões, o texto da Idade Média tem o V e em Qumran não há o V. Só isso. Artigo definido. Tem 4 situações em que o artigo aparece ou some. Ou seja, são diferenças tão pequenas, diferença de consoantes, 10, diferenças de formas gramaticais, 24, diferentes palavras, 11, omissão de palavras, 5, adição de palavras, 6. Ou seja, é um estilo de diferença muito pequeno. Eu já tenho esses exemplos aqui para vocês. E aqui nós temos até algumas coisas que foram esclarecidas pelos manuscritos do Mar Morto, que eu não quero me deter muito nisso aqui para não ficar cansativo. Eu sei que hoje os acadêmicos admitem que os manuscritos do Mar Morto comprovam a eficiência copista dos judeus da Idade Média em 95%. 95%. Tá certo? Ou seja, foram muito bem preservados esses textos. Então, o sonho de Frederick Kenyon foi realizado, ele pôde, em vida, ainda ver a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, e aqui nós temos uma prova acadêmica de que os textos do Mar Morto não foram, mostram que a Bíblia foi bem preservada pelos judeus copistas, porque aqueles judeus da Idade Média, eles não estavam inventando um texto, eles estavam copiando. Só que, aí você pode até me perguntar, Rodrigo, por que desapareceram textos hebraicos, então? Só vamos encontrar ali a partir do século X depois de Cristo. É o seguinte, os judeus tinham um respeito muito grande pela Torá. E quando uma Torá ficava velha, eles tinham 2 costumes. Ou eles guardavam essa Torá numa sala chamada Gnessá, ali, até ela envelhecendo naturalmente com o tempo,
por isso que alguns estavam em rolos, ou então eles queimavam a Torá e guardavam suas cinzas com carinho, porque o medo deles é o seguinte: para eles, a Tanar, que é a escritura sagrada, ela não pode ser um objeto que depois, como foi litúrgico, você pode deixar assim, amassou para ficar, você entendeu? Aqui, por exemplo, eu tinha um papel até de conta. Eu escrevi esse papel aqui, vocês não estão vendo, depois eu mostro, para fazer rascunho. Você não pode fazer isso com a Bíblia Sagrada. Esse é o entendimento judaico. Agora, a única mudança mais drástica que os manuscritos do Mar Morto têm, diferente das Bíblias que nós temos hoje, é que a ordem dos salmos está diferente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 8 salmos não canônicos que aparecem ali em Qumran. Alguns não estão em formato poético, e aqui eles trazem um formato um pouco diferente. Lembrando que o hebraico você lê de trás para frente, então aqui você tem o Salmo 15, 16, 17 e 18. Mas na cópia de Qumran, eles estão ligeiramente diferentes. A ordem dos salmos está diferente, como vocês podem ver. Uma curiosidade que eu queria chamar a atenção de vocês. Olhem esse aqui que eu vou mostrar agora. Vê onde eu circulei aqui? Opa, volta, por favor. Vê onde eu circulei? Aqui também eu tenho outro caso. Aqui eu tenho outro caso. Aqui eu tenho outro caso. Os judeus tinham tanto respeito pelo nome sagrado de Deus que quando eles copiavam o texto em hebraico e aparecia no original o nome de Deus, eles trocavam de caneta, trocavam de tinta e escreviam o nome de Deus em letras paleo-hebraicas para mostrar a reverência pelo nome de Deus. Uma outra curiosidade também que os manuscritos do Mar Morto nos ajudaram nas Bíblias atuais. Vocês já ouviram falar de acróstico, eu imagino. Acróstico é quando você pega uma palavra e a partir dela você vai criando frases ou pensamentos ou versos. Por exemplo, se eu pegar a palavra escravo, a partir de cada letra da palavra escravo, eu posso montar aqui uma concatenação de ideias. Escravidão não é nada boa, senhores de engenhos chicotearam os escravos, raptados e apreendidos com violência. Mesmo assim, eles eram obedientes. Eu peguei uma ideia e eu escrevi essa ideia a partir das letras da palavra escravo. Pois bem, o Salmo 145, conforme a cópia que nós tínhamos da Idade Média, nós sabíamos que estava faltando um verso. Por que sabíamos disso? Porque o Salmo 145 ele está em forma de acróstico. Cada verso dele começa com uma letra do alfabeto hebraico. O primeiro verso, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim por diante. Só que quando chegava na letra Men, pulava para a letra Samer, que aqui você vê, essa aqui é a cópia da Idade Média do Salmo, tá bom? A cópia da Idade Média. Você tem a letra Men e pula para a letra Samer. Então a gente sabia que aqui estava faltando um verso. Mas qual seria esse verso? Tentava-se recuperar esse verso a partir das traduções latinas ou gregas ou siríacas que tínhamos da Bíblia. Porém, no texto de Qumran, esse salmo foi encontrado, e aqui está o verso que começa com a letra Mem, o verso que começa com a letra Samer, e entre ambos, um outro verso começando com a letra Nun, que é o equivalente ao nosso M. Então, o verso faltante apareceu ali. Tá bem? Essa foi a mudança. E aqui você tem o nome de Deus escrito com letras paleo-hebraicas, como você pode ver. Por isso que algumas traduções da Bíblia hoje mantêm o verso um pouquinho maior do que outras. Algumas Bíblias trazem assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Outras traduções dizem assim: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos que estão prostrados. Você vê que aqui, nessa versão da Bíblia, o verso ficou um pouquinho maior porque em Qumran descobriram a parte que estava faltando. Enfim, eu posso terminar minha palestra dizendo para vocês, conforme declarou o Dr. Gleason Archer, antigo professor de línguas semíticas do Trinity College de Chicago, os textos de Qumran provaram ser palavra por palavra 95 idênticos ao texto hebraico padrão que seguimos hoje. Os 5% de variações consistem primariamente de escorregadelas óbvias do copista ou de alterações de letras.
Esse aqui, como eu falei com vocês, foi apenas um recorte que eu dei para mostrar a preservação do livro através dos tempos. Ontem eu contei a história do livro, como é que surgiram os primeiros livros, que é uma história que ela navega junto com a história da escrita, da origem da invenção da escrita, e hoje eu peguei como um recorte aqui a preservação de livros no passado. Um recorte que eu fiz a partir da preservação dos textos do Antigo Testamento pelos copistas judeus da Idade Média e também ali que guardaram aqueles textos de Qumran. Talvez alguém pergunte quem foram esses copistas anônimos do passado. Tudo indica que eles faziam parte de uma seita judaica chamada Essênios, que, por divergir da administração política e religiosa de Jerusalém, romperam com o Templo de Jerusalém, fizeram uma comunidade espalhada em vários lugares, especialmente ali no deserto, e eles ficavam copiando textos da Bíblia. Quando os romanos começaram a guerra judaica de 66 a 70 depois de Cristo, eles começaram a destruir tudo que eles podiam. Inclusive, em 73 depois de Cristo, os romanos vão eles vão cercar a montanha de Massada, e vários judeus rebeldes que estavam lá na montanha acabam... como é que eu vou explicar isso aqui? É uma história longa, não queria me demorar nela, mas esses judeus que estavam ali, quase 1000 judeus, que estavam amotinados no alto da montanha, para não se entregarem aos romanos, eles sortearam entre eles um grupo de judeus que deu uma refeição para todo mundo, e quando todos estavam dormindo, foram lá e degolaram seus próprios parentes, amigos, e o último se suicidou como uma forma de não se entregarem aos romanos. Mas isso é uma outra história. Nesse ato dessas guerras judaicas, que começam em 66 depois de Cristo, os romanos desceram para a região do Mar Morto para destruir Massada e qualquer foco de resistência aos romanos que houvesse. Então, é bem provável que, nesse momento, os membros da seita dos essênios pegaram esses manuscritos, guardaram em cavernas, e ali eles ficaram perdidos por longo tempo, até serem redescobertos por um garotinho beduíno ali nas cavernas de Qumran. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a preservação dos textos antigos e o meu pleito aqui de homenagem a esses antigos copistas que nos premiaram com essa árdua tarefa de preservar os livros da antiguidade para que possam chegar até nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos, professor Rodrigo. Fizemos aí um passeio, tivemos aí realmente um passeio, né, e um deleite de erudição em vários campos, digamos assim, né, não só na arqueologia bíblica, mas também na cultura de modo geral, na cultura ocidental, né. O professor deu uma lição, uma aula, uma conferência maravilhosa. Gostaria de agradecê-lo. Vocês já vão se preparando aí, tá, para as perguntas. Daqui a pouco eu vou ver quem que está se habilitando as perguntas, vão se organizando. Se fizer pelo chat também, vai ser bastante viável. Mas eu gostaria de ressaltar algumas questões importantes aqui, né, que o professor Rodrigo trouxe, e dentre elas a importância, né, da escrita, né. A escrita realmente ela é uma revolução, né. A gente costuma dizer no nosso campo de estudo, em que nós nos filiamos à escola francesa de História das Ideias Linguísticas, Sylvian Roux diz que é um dos autores que nós seguimos, e com uma orientação bastante clara nisso, ele diz que existem 3 revoluções, basicamente, né? A revolução da invenção da escrita, é a primeira grande revolução. A segunda é a revolução tecnológica da gramatização, da gramática, né, que realmente é uma segunda revolução tecnológica do ponto de vista da linguagem. E a terceira é a mecanização da linguagem. Quer dizer, nós estamos vivendo agora. Né? Se não tivéssemos essa mecanização, nós não estaríamos nem aqui, nesse momento. Né? Nós estamos vivendo justamente esse momento da mecanização. E se me permite, professor, dar um palpite aqui, letras não é minha área, eu acrescentaria com muita humildade uma quarta revolução, que é uma revolução sem pegar em armas, uma revolução sem matar pessoas, mas uma revolução de resistência, quando copistas religiosos mantiveram, não só religiosos, outros não religiosos, manuscritos mesmo sob a pressão de serem mortos. Quantos maçoretas judeus tinham que copiar esses textos
escondidos da Inquisição ou da perseguição que havia a judeus na Europa, muitos deles tiveram que guardar esses livros com risco de vida. E antes dos copistas judeus, muitos cristãos também, que tinham seus livros perseguidos, como eu falei no caso ali de Roma, quando Diocleciano manda queimar vários livros, e muitos cristãos guardavam os livros em casa, os valdenses. Fora do ambiente cristão, nós temos aqueles bibliotecários, como os que cuidavam da biblioteca de Alexandria, que mesmo com a destruição em 692 da biblioteca, guardaram livros, tiraram livros do incêndio ali, salvaram alguma coisa da biblioteca de Alexandria, de Constantinopla, ou seja, bibliotecários e pessoas apaixonadas pelo saber, religiosos ou não religiosos, cristãos, religiões, mas que fizeram essa revolução de preservar aquilo que as 3 revoluções produziram, né? Você citou as 3 revoluções aí. Exato. Sem esses, o que as 3 revoluções produziram não chegaria até nós. Então, até colocaria a 4ª revolução, que é da resistência. A resistência e a transmissão, não tenha dúvida, né? A transmissão desses textos, né? Eu gostaria de dizer que foi, como disse, né, foi um percurso aí bastante interessante em todos os campos, e um deles que eu gostaria de chamar a atenção, que particularmente me chamou a atenção, é em relação a essas divergências, né? Quer dizer, do textos, da comparação, aqui falando especificamente da crítica textual, né, bíblica, em que você tem, a gente poderia dizer então, professor, que do ponto de vista da crítica textual e dessa comparação desses textos, né, desses vários manuscritos, a divergência textual não significa, de maneira alguma, divergência doutrinária, né? Não, de maneira alguma. Houve, a bem da verdade, questões doutrinárias que acabaram entrando, mas são tão excepcionais, que, na verdade, hoje nós só temos 3 questões doutrinárias que entraram ali nas cópias do manuscrito por questão, como eu diria para vocês, assim, teológica. Uma delas é a que a gente chama de coma joanina, que um copista estava colocando ali no texto de João, quando ele fala 3 testemunhas no céu. Uhum. O Espírito, a água e a palavra, né? Isso está no original grego. Alguém que acreditava na Trindade resolveu colocar talvez uma escólia ali. O que seria uma escólia? Uma escólia, agora sim, vocês podem ver o texto. Eu tenho aqui, por exemplo, só a guisa de ilustração, eu tenho aqui a minha Bíblia. Minha Bíblia é bem anotada. Todo livro que eu escrevo, eu tenho essa mania comigo. Meus livros são muito marcados, seja a Bíblia ou qualquer outro. Então, para explicar para vocês, eu tenho minha Bíblia aqui, eu não sei se dá para vocês verem, tem um monte de anotações que eu faço aqui, ó. Tá bem? Meus alunos que estão acompanhando aqui, acho que vão falar, olha aí, ó, para quem não, eu falei sobre marginália, que eu estou com meus alunos acompanhando aqui da FATEC de Bauru, acompanhando, e eu falei sobre marginália na aula passada. Sublinhe marginália, olha a importância da marginália aí, ó. Exatamente. Então, tanto é que eu, quando tenho livro, eu tenho esses livros aqui atrás, isso facilita para mim, eu não quero colocar como sendo norma para tudo, mas para mim facilita. Como eu li o livro, eu sublinhei e eu fiz uma anotação, que às vezes só eu entendo essa cartografia que Deus me deu, eu lembro de livros, às vezes, aconteceu esses dias, um livro que eu li há 15 anos, eu consigo puxar aqui na estante e achar onde é que está aquilo ali. Então, isso facilita. Só que a marginália não é um fenômeno novo. Eu até mostrei ontem alguns exemplos medievais de anotações ali. A gente chama isso também de escólia. A escólia é quando um copista ele está fazendo a cópia e ele faz uma anotação do lado ali. E as escólias, desde o início, e provavelmente a coma joanina foi uma dessas escólias, uma dessas anotações marginais que alguém copiou depois daquele texto e pensou, ele não coube no texto, ele jogou do lado aqui. Aí ele pegou e inseriu, e acabou dando um problema. Tanto é que nesse Códex do Vaticano, tem uma parte, que ele foi copiado por várias mãos, tem uma página dele que tem uma escólia, uma anotação marginal, que alguém colocou assim, ô infeliz, deixe o texto como está no seu original, não coloque a sua mão nele. O camarada ficou bravo.
algumas marginálias curiosas. Por exemplo, tem um texto, eu acho que é eu vou lembrar qual que é, ele é do quinto século, não é do Oxirríncos, não, eu vou lembrar daqui a pouquinho qual que é, em que o copista falou o seguinte: ufa, acabei, 5 horas da manhã, estou com frio. É interessante isso, mas foram pouquíssimos os casos de textos que foram incorporados. Foi esse da Coma Joanina, o término do Evangelho de Marcos, que algumas Bíblias trazem mais estendidas, vocês vão pegar escorpião, vão falar novas línguas, e outros pensam que isso não estaria no texto original de Marcos, foi acrescentado posteriormente, e o Pai Nosso, que alguns manuscritos trazem assim, o Pai Nosso termina, mas livrai-nos do mal, amém. E aí alguém colocou uma escolha, uma anotação assim, porque de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre, e alguém acabou incorporando aquilo no texto. Pelo Pai Nosso um pouco maior. Então, seria isso aí que nós temos, mas nenhum texto da Bíblia doutrinário está baseado num versículo dúbio. Nenhum. Interessante. E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que aí, no caso, se eu estiver enganado, você poderia até me corrigir, Rodrigo, mas lá naquela divergência em relação à palavra luz, que está lá né, que depois alguns traduzem como fruto, né? Eu vejo aí, eu acho que precisaria fazer uma investigação mais aprofundada e específica, mas com certeza deve haver aí alguma explicação metafórica, né? Metafórica. Então, essa mudança está ligada, luz e frutos, deve estar ligada a alguma mudança metafórica que justifica, talvez, essa mudança. Mas aí precisa investigar. Metafórica ou semântica também. Ou semântica. Quando eu falo metafórica, eu estou me referindo aqui ao sentido mais amplo da metáfora, que aí entra a questão semântica mesmo. Exatamente. É porque alguns copistas, às vezes, eles davam uma atualizada em alguns textos. Por exemplo, nós temos um caso clássico, mesmo antes do Novo Testamento, eu estou falando, mesmo antes de tudo isso que eu falei, lá atrás, o livro do Gênesis, chama, por exemplo, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Mas a Caldeia é uma coisa bem posterior a Abraão. Então, ali você vê que é um anacronismo que algum editor posterior acrescentou. Mas esses acréscimos não são interferência no texto. São coisas mínimas, não é coisa que vai... Sabe, é como você fazer Vamos pegar aqui as normas da ABNT. Alguns colocam o nome do autor, por exemplo, vamos supor que eu estou citando Freud. Aí coloca Freud, vírgula, S, ponto. Outros escrevem Freud, vírgula, Sigmund. Exato. Essas variações, assim, se eu tiver... eu não vou falar assim, nossa, qual dos dois feriu a ABNT? São duas formas de citar. E essas variações que nós temos não são coisas que comprometem a qualidade do texto. Tá certo. Muito obrigado. Olha, tem algumas questões aqui. Deixa eu coloco aqui a Arlene, colocar a última apresentação, agradecendo, né? Amanda, muito boa a palestra, parabéns a todos os envolvidos. A Vilma, acho que tem uma pergunta. Como o senhor vê o negacionismo da ciência por muitos supostos cristãos que não conseguem pensar a relação ciência e fé? Uma pergunta muito interessante aí da hoje, Vilma. Amanda, né? Amanda que perguntou? Não, é a Vilma. Essa que perguntou foi a Vilma. Tá. Vilma, muito obrigado por sua pergunta. Eu acho que ela é muito oportuna. Só que, para falar, eu tenho que classificar primeiro o que é negacionismo. Hoje nós vivemos numa época que a gente tem que quase que explicar cada palavra que você está usando, porque pode ser muito mal interpretado, né? As palavras hoje, mais do que nunca, precisam de um contexto. E a palavra negacionismo hoje, não estou dizendo que você afirmou isso, mas eu estou apenas para esclarecer a resposta. É uma palavra que hoje ela é usada de maneira até leviana. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai para a academia, você vê que os especialistas numa área, eles estão divididos. Vamos falar claramente aí, a questão do Covid. Os especialistas estão divididos. Eu sempre faço a mesma pergunta. Já conversei com epidemiólogo, com médicos de várias áreas, e eu noto que eles estão divididos, e muitos com uma franqueza muito grande dizem para mim, Rodrigo, nós ainda estamos tateando as palpadelas no escuro. O acadêmico mesmo, ele reconhece que ele não sabe tudo. É uma coisa que é interessante, a linguagem acadêmica, ela sempre trabalha assim nos fóruns. Tudo leva a crer que, provavelmente,
os indícios. Quando eu estou escrevendo um artigo científico... Modaliza muito, né? Exatamente. É diferente de uma linguagem que eu uso num bate-papo com um colega ou uma pregação que eu faço numa igreja. Ali eu estou trabalhando com a linguagem científica, que é uma verdade provisória. Tudo leva a crer que, etc, etc. Só que essa linguagem técnica, que é aquela linguagem que devemos usar nos artigos científicos, aquela honestidade de saber que algumas coisas não estão esclarecidas, ela caiu no domínio público de uma maneira leviana, principalmente através das mídias sociais, que colocam como certeza aquilo que ainda é uma hipótese. É uma hipótese de trabalho, é um método científico, eu estou engatinhando na hipótese de trabalho, o camarada coloca como certeza. E, lamentavelmente, alguns acadêmicos estão saindo da esfera do academicismo e estão tomando proporções políticas para suas afirmações e estão dando certezas de coisas que no Congresso ele não falaria com aquela linguagem. E até passa-se a impressão que todo mundo que trabalha com ciência concorda com ele. Isso é ridículo, você está entendendo? Por exemplo, se eu falar com vocês aqui agora, eu sou arqueólogo, e quem discordar de mim é um negacionista, eu estou sendo muito ufanista, porque no mundo da arqueologia, você vai encontrar arqueólogos que chegam à conclusão diametralmente oposta à minha, analisando o mesmo objeto. O mesmo objeto. Eu vejo isso direto nos congressos que eu participo, no Brasil e no exterior. Agora, recentemente, houve 2 artigos publicados com 1 mês de diferença um do outro em revistas indexadas seríssimas, com relação a um texto da Pedra de Mecha, que está no Museu do Louvre. Um artigo publicado numa revista de Sorbonne, um artigo publicado na Universidade de Tel Aviv. Um dizendo que naquele texto ali estava escrito o nome Balak, enquanto o outro artigo dizendo que não, ali está escrito o nome David, na estela de Mecha em aramaico. 2 textos acadêmicos publicados com 1 mês de intervalo um do outro. Agora imagina se eu viro para você e falo o seguinte, não, ali está escrito é isso. E quem não fala isso está contra a academia, está sendo obscurantista. Olha, isso aqui é de uma arrogância tão grande que não merece nem comentários. Eu acho que todo acadêmico deveria, seja ele médico, cientista, teólogo, arqueólogo, historiador, falar o seguinte, olha, na academia, esse assunto é assim. Eu falo assim, a maior parte dos acadêmicos tem essa impressão, mas há outros que acreditam nisso. Eu, Rodrigo, concordo com essa escola de pensamento aqui por causa disso, mas há outros que discordam de mim. Então, é bom que eu explicite o que significa negacionismo. Negacionismo não é necessariamente dizer que eu discordo de um médico, sendo que há outros pares que discordem dele, tá bom? Agora, isto posto, é bom deixar claro que, infelizmente, há sim, de fato, em muitos meios cristãos, uma atitude, às vezes, anticultural, anti-pesquisa, anti-estudo. É relativamente recente o incentivo de igrejas mais conservadoras, estou falando em realidade brasileira, para que seus jovens estudem, para que seus ministros façam teologia acadêmica de 4 anos, com mestrado e doutorado. Infelizmente, ainda há, sim, isso. É uma pena, principalmente porque grande lastro da cultura ocidental foi sustentado por autores que eram religiosos. Vamos pegar aí os grandes, vamos pegar aí Blaise Pascal, né, religioso. Vamos pegar Leonardo da Vinci, religioso. Vamos pegar o próprio Kant, que apesar de ter os seus problemas com a religião, acreditava em Deus, mais Dostoiévski. Ou seja, não podemos cair nisso. Eu agradeço até para incentivar que mostremos ao mundo que a fé também deve ter a sua racionalidade. Senão não é crença, é crendice. Muito bom, professor. Aproveitando esse ensejo, e olha que nós podemos até ficar no século XX mesmo, em relação a esses estudiosos, filósofos importantes, como Paul Ricoeur. Né? Claro, lá da escola francesa, do estruturalismo. Pois é, então, cristãos, né? Então, Kierkegaard, né? Quer dizer... Soren Kierkegaard. Então, é uma bobagem muito grande. E só reforçando o que o professor falou, infelizmente, eu vivo isso, né? Há dentro do meio evangélico, conservador no sentido das igrejas que vêm aquelas históricas, né? Aqui no Brasil. Né? Basicamente aquela ideia de que é um culto à ignorância, há um culto, né? Quanto mais há uma suposta ideia correta de que humildade é ignorância,
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, o sujeito pode não saber nada e ser arrogante, né? Exatamente. Verdade. Quer dizer, quanto mais você sabe, mais você tem a humildade de reconhecer que você não sabe nada, né? E que você precisa... Mas, mais alguma pergunta, pessoal? Estamos abertos também aí para perguntas orais. No chat eu não vi nenhuma mais. Mais alguma questão a ser colocada? Ninguém? Se não há, professor, eu quero só fazer um adendo a essa questão da ignorância. Tem um outro lado também da moeda que eu quero parabenizar a universidade de vocês. Até eu vejo, quando o professor falou assim, eu sou cristão, eu já fiquei apaixonado por essa universidade de vocês, porque em algumas outras instituições públicas e alguns departamentos, um professor jamais poderia, a menos que ele se arriscasse ser execrado, falar num congresso, eu sou cristão, sabe? Ele já seria vilipendiado pelos seus companheiros. Nós temos também um outro lado da moeda, que é a falácia da generalização espontânea. Todo religioso agora é obscurantista. Então, da mesma maneira que temos que tomar cautela que nem toda discordância científica significa negacionismo, porque às vezes a coisa não está esclarecida, existe também muita estupidez declarada com ar de intelectualidade, preconceito, né, e tudo mais. É lógico, alguém até colocou aqui assim, sou cristão, mas defendo a educação laica. Concordo. Eu não vi quem falou, porque sumiu aqui o chat para mim, só apareceu quando eu fui ver o nome, já tinha passado, mas eu acho perfeito isso aqui. A educação tem que ser laica. Agora, vamos imaginar o que é laico. Laico, então, não vamos tratar de religião de um ponto de vista de juízo de valores. Concordam comigo? Então, se falar da existência de Deus é algo que não compete à universidade porque ela é laica, o ateísmo também não deveria fazer parte do bojo. Porque se eu não devo mencionar uma coisa, não devo mencionar nem para afirmar, nem para desmentir, nem para... Você está entendendo? Se eu falo o seguinte, olha, eu não vou aqui, olha, não vamos falar desse medicamento aqui, isso aqui é um colírio, não vamos falar de colírio, não vamos incentivar o colírio, tá bom. Por quê? Porque nós somos neutros em relação ao tema do colírio. Colírio não é um assunto para nós tratarmos. Tá bom. Aí eu pego e não posso incentivar ninguém a usar o colírio. Mas eu posso falar o seguinte, aqueles que usam colírio estão ridículos, porque o colírio é uma coisa que não presta. Então, peraí, aí nós não estamos sendo justos. Porque a neutralidade implica em eu não afirmar o colírio, mas também não desafirmar o colírio. A partir do momento que eu desafirmo o colírio, eu deixei de ser neutro. O colírio faz parte da minha pauta acadêmica. Eu só não aceito que ninguém o afirme. Aí é desonestidade acadêmica. Vocês entendem? Por outro lado, eu até aceito que a universidade seja laica, a menos que seja uma PUC da vida, um Mackenzie, mas já tá. que é confessional, mas mesmo sendo confessional, se pauta por normas governamentais que nós não podemos ser proselitistas. Tá certo? Exato. Agora, a partir do momento que a universidade laica admite um ateísmo metodológico, ela deixou de ser laica. Pois é. Aí passa a ser uma espécie de militância. É uma militância também, né? Exatamente. E é isso que tem que tomar cuidado. Eu acho que o que pode... acho que o que define tudo isso é a honestidade intelectual. Né? Acho que a honestidade intelectual não tem nada mais acima dela. Assim. Sermos honestos intelectualmente. Né? Porque a gente percebe que há uma militância muito grande de ambos os lados. E a gente tem que... eu tenho outra área também de pesquisa em que eu falo sobre, vai ser uma das nossas mesas aí, sobre a questão do livro didático na era do PNLD, né? O livro didático na era daquele Programa Nacional do Livro Didático, em que você vê aí toda uma questão que passa de simplesmente, sai da crítica da academia, que é onde o livro didático, qualquer questão que deveria passar por um crivo crítico, e simplesmente a universidade passa a ser um lugar de dizer, olha, amém ao PNLD, ao livro didático, e como se aquela prática já fosse uma prática, enfim, já estabelecida e incontestável. A academia não é lugar disso, a academia é lugar de contestação e de crítica baseada, obviamente, em honestidade intelectual. Então, se a gente não vai ter isso como objeto, então não tenha. Né? Muito bem colocado. Gostei muito dessa colocação, professor.
Mais alguma observação? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Vamos lá, temos tempo ainda. O assunto realmente eu digo que quando o professor comentou sobre a questão dos exemplares, né, dos textos antigos, a transmissão dos textos antigos. Qualquer texto que nós temos aí, seja de Aristóteles, seja de Platão, nunca serão textos, até mesmo pegar os textos mais recentes, né, digamos, dos latinos, Juvenal, esses textos todos desses autores latinos, não são textos, não são cópias autênticas, são cópias retransmitidas, são cópias de cópias. Não são os originais, Não são os originais autógrafos, isso. Exato, não são os originais autógrafos. Então, e olha que são pouquíssimas cópias, né? De um e outro, por exemplo, né? São pouquíssimas cópias. Se eu não me engano, o próprio texto de Aristóteles tem ali uma cópia ou outra no Museu de Londres, outra, ou seja, é bem parco, né? Enquanto que os manuscritos bíblicos, eles são milhares, né? Se eu pegar, por exemplo, os textos do Novo Testamento, você poderia falar um pouco sobre isso, Rodrigo. São muitos, né? E aí você, quer dizer, por conta de ter esse viés acaba havendo um viés aí religioso por conta dos estudiosos e com bastante até preconceito, como você já bem colocou, e acaba dizendo que, bom, isso aqui não é bem por aí. Quer dizer, se os textos que não são religiosos têm menos cópias ainda, do ponto de vista da crítica textual e do trabalho acadêmico, imagine esses que têm tantas cópias, milhares de cópias, né? E como é que fica isso? Que hoje a gente tem até recursos no computador para você poder fazer essa comparação, né? Eu vou até começar de trás para frente. Você falou os recursos do computador. É um programa de computador inédito que fizeram agora. Ele consegue fazer, através de algoritmos, a comparação de letras. Exato. E descobriram agora, por exemplo, que algumas dessas cópias de Qumran que eu mostrei para vocês tinham mais de um copista. Olha isso. O curioso é que, a olho nu, você não consegue perceber a diferença de caligrafia. Só o computador percebeu padrões de letras e tudo mais. E o que isso mostra? Que eles escreviam de maneira tão exímia que eles desenhavam letra por letra. Porque, veja bem, ainda mais eu com minha cacografia, se eu e o professor Jorge formos escrever um texto que alguém está ditando, o A que o professor Jorge faz é bem diferente do meu. O B, o P, estamos escrevendo em português, mas o estilo da letra é bem diferente. Eles não se davam o luxo de ter a sua própria caligrafia. Eles copiavam letra por letra o mais próximos possível, que foi preciso um computador para verificar que havia mais de uma mão ali copiando. Isso eu achei fantástico. Quer dizer que eles não faziam, como aquela velha expressão latina, né? Faziam nas coxas, né? Dos soldados romanos que... Exato. A pégula aqui na coxa de qualquer jeito. Eles faziam de maneira exímia. Com relação ao trabalho que a gente faz, e até o viés cristão ou não cristão, eu não acho, professor Jorge, que é problema a pessoa assumir a identidade dele, porque, na verdade, ninguém é isento. Ninguém é isento. Ninguém. Isso é bobagem. A prova que você não é isento, quer que eu dê uma prova acadêmica que ninguém é isento? O YouTube. Se nós fôssemos isentos, o YouTube não mostraria na nossa coisa ali um histórico de vídeos que são mais ou menos afinados com aquilo que a gente acredita. Então, se você é de direita, vai aparecer um monte de videozinhos só de direita, malhando a esquerda, malhando o socialismo e tudo mais. Se você é de esquerda, vai aparecer um monte de vídeo malhando o governo, defendendo as causas socialistas e tudo mais. Por que isso acontece? É coincidência? Não, porque o YouTube, que é mais inteligente do que você, com inteligência artificial, o algoritmo dele já percebeu o seu perfil. Então, ninguém é isento. Se nós fôssemos isentos, o meu YouTube mostraria para mim vídeos de direita e de esquerda. Você está entendendo? Em 50%, 50-50. O próprio fato do algoritmo mostrar coisas desproporcionais é porque ele já está dando um perfil de quem você é. E nós levamos esse nosso nosso selfie para a vida acadêmica. É lógico que a pesquisa isenta de premissas, de pré-conceitos, ela é o ideal. Só que é um ideal utópico, porque todo mundo, por mais honesto e acadêmico que você seja, você analisa a coisa com uma paixão que antecede
ao seu método científico. Então, para mim, é um ledo engano. As pessoas falam assim, ciência trabalha com dados, não com vontade. Isso é bobagem. Quem estuda a história da ciência sabe que não é assim. Exato. Quantos trabalhos científicos foram detonados porque o orientador que não gostava daquela linha ali e tudo mais. E a prova maior que a coisa não é assim, que você tem uma pluralidade de ideias e não uma uniformidade delas. Então, o que eu tenho que fazer, sendo realista com os fatos e com a minha psique, minha de qualquer pesquisador, entender, bom, eu sempre olho isso aqui com o olhar brasileiro. Então, se eu olho com o olhar brasileiro, eu tenho que ser honesto a despeito das minhas convicções. E letra A, apresentar os dados como eles são, mesmo que eles firam aquilo que eu gostaria que fosse. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu descobri um pequeno pedaço de lâmina de bronze com escrita fenícia. Eu não consigo ler fenício, mas eu tenho uma ideia, mais ou menos, que eu consigo reconhecer as letras fenícias, que são as mesmas letras do paleo-hebraico. E eu consegui ler ali a palavra Jerusalém. Vocês entenderam? Se aquilo fosse verdade, porque pela minha datação ali, pelo formato da letra, eu estava trabalhando com algo do 8º século a.C. Só que quando eu levei a lâmina para o primeiro laboratório para examinar em Israel, o laudo que eu recebi foi que a lâmina é original, mas algumas letras estão confusas e parecem ter sido feitas posteriormente. Olha isso. Está indo contra tudo que eu imaginei. Eu vou pedir uma segunda opinião de um outro laudo, porque isso acontece na academia, às vezes, dá problemas de datação. Exato. Mas até que esse outro laudo apareça, eu suspendi o artigo científico que eu estava escrevendo, que eu estou esperando o outro laudo. Claro. Suspendi a publicação que eu ia fazer dessa lâmina. E depois que o outro laudo vier, mesmo que eu vá escrever, eu vou ter que escrever com aquilo que eu encontrei. Eu, Rodrigo, estava com a esperança de ter ali achado um nome de Jerusalém, que seria muito bom, do 8º século a.C. Mas aí eu tenho que ser honesto com os dados. Segunda regra de ouro aqui. Além de ser honesto com os dados, mesmo que eles firam aquilo que eu gostaria, eu tenho que aprender a discordar com classe. Discordar com classe significa o seguinte: o meu companheiro arqueólogo, ele é ateu. Ele é ateu. E por mais apaixonado que eu seja na defesa da historicidade bíblica, eu não posso falar, esse cara é um ridículo, esse cara não sabe o que está falando, ele é um negacionista, ele é isso, ele é... Isso é argumento ad hominem. Ad hominem, exatamente. Você entendeu? Então, quer dizer, eu tenho falado assim, olha, eu cheguei a essa conclusão para esses dados, doutor fulano de tal chegou àquela conclusão para aquele dado. Eu discordo dele por causa disso, disso e disso, mas ele ainda é um acadêmico. Claro. Você está entendendo? E a gente, às vezes, quer matar a pessoa. No campo das ideias, né? No campo das ideias. E tirar o preconceito. Você está entendendo? Por exemplo, o Dr. Francis Collins, eu tenho até o livro dele aqui. Eu acho interessante. Eu quero fazer a citação aqui de primeiro. Esse aqui é o do livro The Language of God, do Dr. Francis Collins. Interessante a referência. Exatamente. O Dr. Francis Collins foi nada mais, nada menos que aquele cientista que mapeou o genoma humano. E esse camarada, ele é muito religioso. E depois que ele mapeou o genoma humano, que foi uma febre, e gente, o mapeamento do genoma humano é uma revolução tremenda. Ele escreveu esse livro aqui em linguagem mais popular, né? Onde ele apresenta que a scientist presents evidence for belief. Um cientista apresenta evidência para a crença. E ele declara nesse livro aqui que ele, depois que teve o genoma humano mapeado, já patenteado, o nome dele, a patente, tudo direitinho, aí ele teve a coragem de falar para os pares que ele era um cristão devoto. Olha isso. E que ele ia toda semana ao culto, à missa e tudo mais, e que ele é um cristão muito devoto, que ele acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita em tudo. E ele falou, agora, tá nesse livro aqui, agora eu posso anunciar isso, porque se eu anunciasse isso na época que eu estava na pesquisa, eu seria retirado do programa do genoma humano só por ser cristão conservador e tradicional. Ele fala isso aqui.
Ele não ia falar esse besteira. Eu estou apontando isso aqui, professor, porque muitos falam assim, Rodrigo está exagerando. Não existe, gente. Eu que sou negro, sei que até que houvesse uma medialização, um processo midiático das pautas negras, o pessoal dizia que não há racismo no Brasil. Eu, que sou negro, sei que há, porque eu já enfrentei racismo. Mas para quem não é, fala que é mito, que não existe racismo no Brasil. Tá certo? Misoginia. Quem não é mulher, é muito fácil falar que não existe preconceito contra a mulher no Brasil. É lógico, a mulher tem mais vantagem no Brasil social do que a mulher na Arábia, no Irã. Mas isso não significa que o Brasil respeite as mulheres como elas deveriam ser respeitadas. A mesma coisa com os religiosos. Quem não é religioso conservador acha que na academia não há perseguição contra o religioso conservador, que não há preconceito, que isso é invencionice. Esses eu chamo com muito respeito de negacionistas, porque eu sou cristão conservador e sei como muitos pares rejeitam o que eu falo só pelo fato de eu acreditar na Bíblia, assim como Francis Collins. Percebeu? Agora, se na época que ele estava fazendo o genoma humano houvesse Facebook, ele também seria tirado do programa, porque eu já vi jovens sendo execrados porque no Facebook dele ele se declara cristão e diretórios acadêmicos o execram. Então, eu aproveito essa oportunidade que você me deu para falar disso aqui. A pesquisa, a invencionice na religião existe. A crendice na religião há, como também há no mundo acadêmico. Como também há no mundo acadêmico. Há também crendice no mundo acadêmico. A invencionice, a política, a religião e o mundo acadêmico não é diferente, meus amigos. Assim como tem picareta usando a palavra de Deus, tem picareta usando o método científico. O que devemos é preocupar. Eu estou sendo honesto, ético e respeitoso com aquele que discorda de mim? Esse que é o ponto. A questão técnica aí eu já fecho, que já vai dar meio-dia, sobre os manuscritos bíblicos. Só para vocês entenderem, falando do Novo Testamento. Se eu tenho apenas 2 manuscritos, por exemplo, você citou aí Juvenal, né? Se eu tenho apenas 2 textos de Juvenal, e um texto de Juvenal está escrito A, e o outro texto está escrito B. Eu tenho 2 cópias de Juvenal. Uma está escrito A, outra está escrito B. Qual das 2 cópias estaria correta? Você sabe que a gente chama colação textual, na comparação dos manuscritos, eu não tenho o original do Juvenal, eu tenho apenas cópias. Se eu tenho uma cópia de Juvenal que diz B e uma que diz A, eu tenho 50% de chance dessa estar correta e 50% de chance dessa estar correta. Agora, se eu tenho 10 cópias de Juvenal, 8 B e 2 A, eu tenho, por estatística, uma posição de que a leitura B é a mais adequada. E enquanto eu tenho de livros antigos poucos exemplares, por exemplo, as Guerras Gaulesas de Júlio César, nós temos aí uns poucos exemplares. O mais bem comentado é a Ilíada de Homero, que tem 1000 e poucas cópias. Só do Novo Testamento são mais de 5.800 cópias em grego. Se eu juntar as citações patrísticas, mais as versões primitivas em siríaco, cópita, latim, etc., eu tenho mais de 42.000 cópias só do Novo Testamento. Então, isso dá para fazer um trabalho de colação textual, crítica textual muito sério e muito profundo. Com certeza. Olha, obrigado, professor. Tem mais algumas questões aqui, mas eu acho que o horário não nos permite. Mas a Raimunda fez uma pergunta, eu acho que você respondeu logo depois, que ela perguntava: você acha que no meio acadêmico ainda há muito preconceito em relação ao cristão, ao cientista cristão? Aí ela depois o outro diz: laicidade não é neutralidade, não há a Vilma, não há e não há neutralidade científica nem política. Aí lá embaixo a Raimunda diz que você já respondeu a pergunta dela quando você fez o comentário. E eu acho que quem é aqui? Eu acho que é a Vilma também. O meu irmão Gabriel fez geofísica na Federal do Pará. Veio na sala e ele reconheceu o professor Rodrigo Silva. Perguntou se era o arqueólogo famoso. O famoso arqueólogo, realmente. Pois diga para ele que a vida de arqueólogo é uma vida em ruínas, viu? Pois, literalmente. Tá certo. Bom, eu realmente fico aqui lisonjeado. Eu falei para a professora Raimunda que para mim foi um presente, né, ser o moderador dessa mesa, dessa palestra. E realmente me fiquei muito lisonjeado pelo convite para fazer parte dessa apresentação do professor Rodrigo Silva, não só pelo que ele representa aí na academia, mas principalmente no nosso meio cristão. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, professor, a sua presença. E eu tenho umas palavras também, eu quero passar a palavra também para a professora Raimunda, se ela quiser ter alguma coisa a acrescentar, dizer. Professora?
Muito obrigado. É só agradecer, né, ao Dr. Rodrigo Silva e ao professor Jorge, né, o Dr. Rodrigo Silva pela explanação, pelo debate tão profícuo, tão importante, né, porque ainda há realmente muito preconceito em relação ao cientista cristão, né, o senhor colocou aí algumas questões, principalmente dentro da academia, dentro das universidades federais, e a provocação de ter trazido o senhor para o debate como arqueólogo famoso, como cientista cristão, como cientista internacional, foi muito pertinente, porque o senhor discutiu a ciência de uma forma brilhante, discutiu ciência sobre o olhar de um cristão, e existem também cientistas sérios que não são cristãos, né? Assim como existem cientistas sérios cristãos, existem cientistas sérios que não são cristãos e fazem ciência de ponta também. Então, não podemos realmente ficar rotulando, né? Porque cristão só vai tratar de fé. Essa relação entre fé e ciência é uma relação é um casamento muito feliz, né? É um casamento muito feliz. Entretanto, ainda há essa resistência, né, muito grande na academia em relação a um cientista cristão. Ele faz um trabalho responsável, com base na ciência, um trabalho, e nós temos, o professor Rodrigo Silva talvez seja mais indicado para falar sobre isso, né? Cientistas importantíssimos no mundo todo, cientistas cristãos que estão fazendo ciência de uma forma brilhante, descobrindo, fazendo descobertas importantíssimas para o campo da ciência, que são cristãos, né? Então, esse debate realmente é um debate importante, e nós precisamos debater mais na academia. Tenho vontade de discutir na academia essa relação entre ciência e religião de uma forma mais sistemática também, para que nós entendamos que existe um lugar, realmente, a ciência tem um lugar muito especial quando nós colocamos essa relação, que não é uma relação dicotômica, a relação entre ciência e religião, é uma relação harmoniosa e que a gente pode debater com muita seriedade, com muita firmeza. Ok? Então, eu quero agradecer realmente ao Dr. Rodrigo, né, por essa oportunidade, né? Diga, Jorge. Não, perdão, eu sei que você encerrar, mas aproveitando o ensejo, fica então aqui, eu mesmo já faço a proposição, quem sabe futuramente, porque hoje foi sobre os manuscritos do Mar Morto, foi uma coisa, um desdobramento da aula do professor, da conferência do professor de ontem, né, que eu depois vou acompanhar com mais detalhes, em que ele fala sobre a questão da escrita antiga, né, do alfabeto, da invenção do alfabeto, né, na relação lá no nascimento na Mesopotâmia, né, daquela região, importantíssimo para o nosso estudo, e aí ele hoje ele traz como exemplo com o estudo de caso, os manuscritos do Mar Morto, e aí acaba, obviamente, pela temática e pelo que nós discutimos aqui, pelo que o professor trouxe, uma outra questão que, ainda que seja paralela a essa, ela não está tão distante quanto a gente possa imaginar, que é justamente essa questão, só um minutinho, gente, desculpa, que é justamente essa questão da relação entre ciência e fé, enfim, a questão da própria profissão da fé em relação a questões científicas. Fica aí uma proposição, quem sabe uma mesa temática futuramente, né? Por exemplo, eu tenho aqui na USP, né, nosso departamento de linguística foi fundado por um professor cristão, presbiteriano, o professor Teodoro Malre Júnior, né, Henrique Malre Júnior, que depois deu continuidade, o próprio Departamento das Classes Vernáculas, pelo professor Isaac Nicolau Salum, né, e que foram grandes cristãos aqui paulistas e fundadores da igreja, de igrejas de cunho de confissão presbiteriana, né, de uma vertente presbiteriana, mas já tinham rompido ali com a igreja tradicional presbiteriana brasileira, mas enfim, o que eu quero dizer é que não estamos tão distante disso, né? Quer dizer, ainda que passemos pela laicização de muitas questões, essa relação entre universidade,
religião, crença, ela é muito... Ela está na raiz, a começar pela própria fundação da universidade, né? Permita-me dar um testemunho aqui, professor, para também para eu não cair no mesmo generalismo que eu critiquei atrás. Sim. Eu, por exemplo, também sou filho da USP. O meu departamento é o MAI, que fica pertinho aí de vocês. Sim. E eu fui tão acolhido no MAI, nunca fui discriminado pelos professores, pelos colegas, muitos até ateus, muito bem aceito ali. O MAI foi formidável, você entendeu? Eu nunca me senti desrespeitado ali nas minhas crenças. Mas alguns colegas meus ateus diziam assim, olha, você não se engane não, aqui você está sendo tratado bem, mas se você tivesse um departamento XYZ, eles estavam te massacrando. Então, é aquele negócio, muitas vezes se fala do lugar de fala, né? É uma mulher negra, ela não é que ela é autoridade no assunto, a única que pode falar de racismo contra a mulher, mas ela tem um lugar de fala que o que não é mulher e não é negro não vai ter. Repito, eu acho que eu não posso exagerar a questão do lugar de fala, senão eu vou criar um elitismo ridículo aqui. Então, agora só o índio pode falar do índio, só a mulher pode falar de mulher, só o negro, Não é por aí. Eu acho que eu posso, na sensibilidade, falar... Eu não sou mulher, mas isso não me impede de falar sobre a misoginia. Agora, eu tenho que falar tendo a ciência de que eu não enfrentei misoginia na pele, porque eu não sou mulher. Então, é um tema que eu analiso à distância. E, a analisar à distância, eu corro o risco intelectual de considerar um exagero o clamor do outro. Aí entra o negacionismo. Não tem nada a ver, não. Estou vendo a professora Rai aí, ó, é professora acadêmica. Logo, não existe discriminação contra a mulher. Não, calma. Professora Rai, primeiro, você tem que saber assim, o que ela enfrentou para chegar na posição que ela enfrentou. Será que se ela fosse homem, mulher, negra, ela enfrentaria cristã, as mesmas dificuldades ou o caminho seria mais macio? Outro detalhe, ela é a regra ou é a exceção? Então, são elementos que têm que ser trazidos à mesa. A mesma coisa eu digo. Alguém pode falar assim, Rodrigo, você está sendo ridículo em falar que existe discriminação contra religiosos na universidade. Você mesmo não formou na USP? Sim, eu me formei na USP como a doutora Rai é professora aí. Mas isso não significa que não exista preconceito contra a mulher, contra o negro. Você entendeu? Então, tudo isso aí, gente, tem que ser trazido à baila, numa discussão serena. Eu estou de braços abertos e de portas abertas. Se houver um debate com respeito de ideias diferentes, eu estou à disposição, esperando que surja a oportunidade de fazer isso até pessoalmente, que eu estou com vontade de conhecer o campus de vocês algum dia aí, quando acabar esse negócio de álcool em gel, que eu não bebo bebida alcoólica, mas vou acabar esse aqui indo para o AA, porque toda hora é álcool em gel. Eu vou acabar no Alcoólicos Anônimos. Brincadeira para descontrair. Muito obrigado mais uma vez. A ideia, professora, era trazê-lo em 2020, no ano passado, né, pessoalmente, mas, infelizmente, com a pandemia não foi possível, né? Mas nós vamos planejar, né, Jorge? Eu também. Uma forma bem... Né? Com certeza. Eu também achei que ia conhecer o Pará nesta feita, mas, infelizmente, também não foi minha vez ainda. Mas não faltarão oportunidades, com certeza. Não faltarão oportunidades. Ok. Tá certo. Jorge, então, você que vai encerrar. Muito obrigado, viu? Eu vou fazer uma viagem agora também, mas agradeço muito a todos vocês. Vocês foram muito gentis e carinhosos. Muito obrigado a todos que participaram aí, todas as professoras que me receberam, professor Jorge, aos que participaram no chat, aos alunos, alunas. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer a professora Vilma. Quero agradecer a professora Vilma, né, que pelo debate tão profícuo, né, pelas perguntas tão pertinentes, né, pela preocupação dela, né, em trazer esse debate aqui para a sala, para o tema. E ela colocou mais professora Vilma. E ela colocou aqui no chat, só para finalizar, uma mulher negra, cristã, mãe e do norte. Né, todos esses predicados aí que podem ser colocados da professora Rai, que foi para mim foi um presente de Deus tê-la conhecido lá num congresso da Abralim, e nos estreitamos laços aí e esperamos estreitar cada vez mais, viu, Rai? É um prazer mesmo ter conhecido você. E, Rodrigo, ficamos aí com esse convite no ar e vamos tentar mobilizar alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Então, eu dou por encerrado essa atividade, esse evento. Muito obrigado a todos. Um abraço. Se cuidem. Até o próximo evento. Obrigada. Boa tarde. Obrigada tchau, pela participação de todos. Até logo.